Ela me olhou de cima a baixo e disse: "Você deve estar perdida, querida. A entrada de serviço é pelos fundos." Aquelas palavras ainda ecoam na minha cabeça, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Tia Regina sempre teve essa habilidade especial de me fazer sentir pequena com apenas uma frase. E naquele sábado, dia do casamento da Beatriz, ela conseguiu superar a si mesma. Sempre fui a diferente da família. Enquanto minhas primas cresceram sonhando com vestidos de noiva e lua de mel no exterior, eu sonhava com independência. Aos 16 anos, já trabalhava meio período numa papelaria do bairro. Minha mãe dizia que era bobagem, que menina da minha idade deveria estar pensando em namorado, não em trabalho. Mas eu insistia. Queria ter meu próprio dinheiro, minhas próprias escolhas. Quando comecei a faculdade de Sistemas de Informação, a família inteira achou que eu tinha endoidado. "Computador é coisa de homem", dizia a vovó Alzira. "Vai ficar velha e sozinha mexendo nessas máquinas", completava a tia Regina, sempre tão carinhosa. Mas eu persistia. Estudava de manhã, trabalhava à tarde e fazia os trabalhos da faculdade durante a madrugada. Dormia 4 horas por noite e tomava café que nem água. Nas reuniões de família, eu era sempre o assunto da mesa. "Coitada da Patrícia trabalhando que nem condenada", dizia tia Regina, cortando o pernil com uma elegância estudada. "Ainda bem que a Beatriz tem juízo e arrumou um namorado advogado." Minha prima sorria, exibindo o anel de noivado modesto que o Daniel havia dado. Um solitário pequeno, mas que ela tratava como se fosse o Hope Diamond. Quando me formei, aos 23 anos, consegui um emprego numa empresa de tecnologia no centro da cidade. Salário bom, plano de saúde, vale-refeição, mas para a família, eu continuava sendo a coitada que se virava como podia. Quando comprei meu primeiro carro, usado mas em bom estado, escutei: "Deve ter se endividado toda para comprar essa lata velha." A verdade é que eu estava crescendo profissionalmente de forma acelerada. Tinha facilidade com tecnologia, entendia as necessidades dos clientes e conseguia traduzir problemas complexos em soluções simples. Em 2 anos, já era coordenadora. Em 4, gerente. Mas nas ceias de Natal, continuava sendo apresentada como a Patrícia, que trabalha com computador. Aos 28 anos, tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Juntei minhas economias, peguei um empréstimo e abri minha própria empresa de soluções tecnológicas. A Tech Solutions nasceu no meu apartamento de 1 quarto, com um computador emprestado e muita coragem. Nos primeiros meses, trabalhei sozinha, atendendo pequenos clientes, criando sites básicos, fazendo manutenção de sistemas. Quando contei para a família sobre a empresa, a reação foi previsível. "Ah, que bonitinho! A Patrícia abriu uma empresinha de computador", disse tia Regina, com aquele sorriso condescendente que eu conhecia tão bem. "Espero que dê certo, querida. Mas se não der, você sempre pode procurar um emprego de verdade." O que eles não sabiam é que minha empresinha começou a crescer rapidamente. Em 6 meses, já tinha 3 funcionários. Em 1 ano, 5. Em 2 anos, 15. Empresas grandes começaram a me procurar para desenvolver sistemas personalizados. Meu faturamento chegou aos 6 dígitos mensais, mas eu nunca comentava números em casa. Para que dar satisfação para quem nunca acreditou em mim? Continuei sendo a Patrícia que se vira como pode, enquanto eles ostentavam carros financiados em 84 vezes e joias compradas em liquidação. Tia Regina adorava contar sobre as viagens que fazia, sempre parceladas no cartão, e sobre o apartamento novo que havia comprado, sempre esquecendo de mencionar o financiamento de 30 anos. Durante esses anos todos, Daniel namorava a Beatriz. Ele era um rapaz simpático, formado em direito, mas que não conseguia se estabelecer na profissão. Trabalhava num escritório pequeno, ganhava pouco, mas tinha aquela educação formal que a família admirava. "Advogado é outra classe social", dizia a vovó Alzira, como se isso fosse resolver todos os problemas do mundo. Quando Daniel ficou desempregado, há 3 anos, Beatriz passou meses reclamando nas reuniões de família. "Está difícil para todo mundo", ela suspirava,
mexendo no cabelo com fingida melancolia. Espero que ele encontre alguma coisa logo, porque casamento custa caro e meu pai não pode bancar tudo sozinho. Foi nessa época que Daniel me procurou. Ele tinha ouvido falar da minha empresa através de um conhecido e queria saber se eu tinha alguma vaga. Inicialmente, pensei em dizer não. Contratar o namorado da minha prima parecia uma complicação desnecessária. Mas Daniel se mostrou competente durante a entrevista. Entendia de contratos, tinha boa comunicação e demonstrou interesse genuíno em aprender sobre tecnologia. Resolvi dar uma chance. Contratei Daniel como assistente comercial, com um salário decente e espaço para crescimento. Ele se adaptou rapidamente, mostrou-se dedicado e em pouco tempo estava fechando contratos importantes. Em 6 meses, promovi ele a analista comercial. Em 1 ano, a coordenador. Hoje, 3 anos depois, Daniel é meu diretor comercial e ganha mais em 1 mês do que ganhava em 6 meses no escritório anterior. Mas nada disso era assunto nas reuniões de família. Para eles, Daniel continuava sendo o advogado namorado da Beatriz. E eu continuava sendo a coitada da Patrícia que trabalha com computador. Quando ele e Beatriz anunciaram o noivado, há 1 ano, tia Regina quase chorou de emoção. Finalmente um casamento na família! Ela exclamou, como se eu fosse um caso perdido destinado à solteirice eterna. Os preparativos do casamento viraram obsessão familiar. Tia Regina falava sobre o evento como se fosse organizar a coroação da rainha. Vai ser o casamento do ano. Ela repetia em todas as conversas. Buffet de R$200 mil, vestido importado da Europa, 300 convidados. Nada pode dar errado. Recebi o convite 2 meses antes da cerimônia. Um papel dourado, cheio de arabescos, com os nomes de Beatriz e Daniel em letras garrafais. No canto inferior direito, discretamente, estava escrito: traje, esporte fino. Sorri ao ler aquilo. Como se eu não soubesse me vestir adequadamente para um casamento. Comprei um vestido azul marinho. Elegante, mas discreto. Não queria chamar atenção nem causar comentários. O vestido custou mais do que o carro da Beatriz, mas isso não vinha ao caso. Escolhi sapatos baixos e uma bolsa pequena. Nada de excessos. Nada que pudesse ser interpretado como tentativa de ofuscar a noiva. Na semana do casamento, tia Regina me ligou. Patrícia, querida, preciso conversar com você sobre sábado. Sua voz tinha aquele tom meloso que eu conhecia bem e que sempre antecedia alguma humilhação. É sobre a mesa onde você vai sentar. Sabe como é, né? Mesa principal é só para a família próxima mesmo. Eu não sou família próxima? Perguntei, fingindo inocência. Ah, claro que é, querida. Mas você entende? É uma questão de organização. Os padrinhos, os pais, os avós. Precisa seguir uma hierarquia. Você vai sentar numa mesa bem bonita, ao lado da pista de dança. Vai ser perfeito para você. Desliguei o telefone sabendo exatamente o que me esperava. A mesa bem bonita ao lado da pista de dança era código para a mesa dos rejeitados. Aquele lugar onde colocam os convidados que não se encaixam em nenhuma categoria específica. Colegas de trabalho distantes, vizinhos antigos, parentes pobres. No sábado, cheguei ao buffet pontualmente às 18 horas. O local era realmente impressionante. Jardins bem cuidados, decoração exuberante, flores por todos os lados. Tia Regina havia caprichado mesmo. Quando entrei no salão principal, fui interceptada na porta por ela mesma, deslumbrante num vestido rosa-choque que custou uma fortuna. Parcelada, obviamente. Patrícia, querida! Ela exclamou, me abraçando com aquela efusividade falsa. Que vestido bonito! Onde você comprou? Numa dessas lojinhas de shopping popular? Sorriu enquanto me examinava de cima a baixo. Bem, vem comigo que vou te mostrar onde você vai sentar. Me conduziu até uma mesa nos fundos do salão, quase encostada na parede. Ali estavam sentados o casal de vizinhos idosos dos pais da noiva, 2 primos distantes que eu nunca havia visto na vida e uma senhora que parecia ser a manicure da família. Aqui, ó, mesa 10,
bem aconchegante, longe da bagunça da mesa principal. Sentei-me e observei o ambiente. A mesa principal ficava bem no centro do salão, elevada numa plataforma pequena. Ali estavam os noivos, os pais, os avós, os padrinhos. Todos em trajes caríssimos, sorrindo para as fotos, brindam com champanhe francês. Da minha mesa, eu tinha uma visão privilegiada da encenação familiar. Durante o coquetel, ninguém veio me cumprimentar. Eu era praticamente invisível para os outros convidados. Escutava conversas sussurradas ao meu redor. Aquela ali é a prima pobre da noiva. Coitada, deve ter pego esse vestido emprestado. Pelo menos veio, né? Já é alguma coisa. Beatriz circulava pelo salão como uma princesa, parando em cada mesa para receber cumprimentos e tirar fotos. Quando passou perto da minha mesa, apenas acenou de longe, como quem cumprimenta uma conhecida distante. Não se aproximou, não conversou, apenas seguiu para as mesas importantes, onde ficavam os convidados ilustres. Ela fazia questão de apresentar os padrinhos para todos. Este é o Dr. Carlos, cirurgião plástico renomado. Esta é a Fernanda, arquiteta que projetou aquele prédio famoso do centro. Aquele ali é o Rodrigo, advogado do escritório mais importante da cidade. Cada apresentação vinha acompanhada de um sorriso orgulhoso, como se ela fosse responsável pelo sucesso de cada um deles. Durante o jantar, a diferença de tratamento ficou ainda mais evidente. Na mesa principal, serviam salmão grelhado e filé mignon. Na minha mesa, chegou frango assado e peixe refogado. A sobremesa deles foi servida em pratos de porcelana com detalhes dourados. A nossa veio em pratos comuns, sem cerimônia. Mas eu estava tranquila. Havia decidido que aquela seria a última vez que aceitaria ser tratada daquela forma. Não por orgulho ou revanchismo, mas por uma questão simples de autoestima. Eu havia construído uma vida próspera, independente, baseada no meu próprio esforço. Não precisava mais da aprovação de pessoas que nunca souberam reconhecer meu valor. Quando chegou a hora dos brindes, tia Regina pegou o microfone primeiro. Falou sobre como estava orgulhosa da filha, sobre como Daniel era um genro maravilhoso, sobre como aquele casamento representava a união de duas famílias distintas. Não mencionou uma palavra sobre amor, felicidade ou sonhos realizados. Para ela, aquilo era mais uma transação social bem-sucedida. Depois foi a vez dos padrinhos. Cada um fez um discurso elaborado, cheio de elogios mútuos e referências a conquistas profissionais. O Dr. Carlos falou sobre a importância de encontrar um companheiro de mesmo nível intelectual. A arquiteta Fernanda dissertou sobre como casamentos de sucesso exigem planejamento e estrutura financeira sólida. Por último, Daniel pegou o microfone. Estava elegante no smoking alugado, sorrindo com aquela simpatia natural que sempre teve. Começou agradecendo a todos pela presença, falando sobre como estava feliz por casar com a mulher dos seus sonhos. Mas então sua fala tomou um rumo inesperado. Antes de terminar, ele disse, olhando diretamente para mim, quero agradecer publicamente a pessoa que mudou minha vida profissionalmente nos últimos 3 anos. Uma mulher extraordinária que me ensinou que o sucesso vem do trabalho duro, da dedicação e da competência. Alguém que acreditou em mim quando eu estava desempregado e desmotivado. O salão ficou em silêncio absoluto. Até a música de fundo parou. 300 pares de olhos tentavam descobrir sobre quem Daniel estava falando. Minha chefe, minha mentora, minha inspiração profissional. Ele continuou, com a voz firme e clara. Patrícia, você poderia se levantar, por favor? O silêncio se transformou em algo quase palpável. Senti o sangue subir para o rosto, não de vergonha, mas de uma emoção que não conseguia identificar. Me levantei devagar, ouvindo o barulho das cadeiras se arrastando enquanto todos se viravam para me olhar. Daniel continuou. Patrícia é CEO da Tech Solutions, uma das empresas de tecnologia que mais cresce na cidade. Ela me contratou há 3 anos quando eu estava desempregado e hoje sou o diretor comercial, graças à confiança que ela depositou em mim.
Mais do que uma chefe, ela me ensinou o significado real de liderança e competência. Tia Regina estava branca como papel. Beatriz deixou a taça de champanhe cair no chão, fazendo um barulho que ecoou pelo salão inteiro. Vovó Alzira tinha a boca aberta, como se tivesse visto um fantasma. Os convidados sussurravam entre si, tentando processar aquela informação bombástica. Caminhei devagar até a frente do salão, sentindo todos os olhares cravados em mim. Peguei o microfone das mãos de Daniel e sorri. Obrigada, Daniel. Você realmente tem um futuro brilhante na empresa. Depois, olhei diretamente para a tia Regina e acrescentei. Ah, e Regina. A mesa principal ficou linda vista daqui de baixo. A perspectiva me deu uma visão muito interessante da família. Entreguei o microfone de volta e voltei para minha mesa, deixando um silêncio constrangedor para trás. Peguei minha bolsa, me despedi educadamente dos meus companheiros de mesa e me dirigi para a saída. Na porta, encontrei Daniel me esperando. Patrícia, desculpa por não ter falado antes, ele disse parecendo genuinamente constrangido. Eu não sabia que eles estavam te tratando dessa forma. Beatriz sempre falava que vocês não eram próximas, mas nunca imaginei que fosse assim. Não tem problema, Daniel, respondi sorrindo. Você foi honesto e corajoso. Isso diz muito sobre seu caráter. Posso perguntar por que você nunca contou para a família sobre seu sucesso? Pensei por um momento antes de responder. Porque quem me ama de verdade se orgulha das minhas conquistas sem precisar de comprovantes. E quem não me ama, não merece saber. Saí do buffet com a sensação de que um ciclo havia se fechado. Não sentia raiva, tristeza ou desejo de vingança. Sentia pela primeira vez em muito tempo uma paz profunda, como se tivesse tirado um peso das costas que carregava há anos sem perceber. No dia seguinte, meu telefone não parou de tocar. Tia Regina ligou 5 vezes, deixando mensagens cada vez mais desesperadas. Beatriz mandou dezenas de mensagens pelo WhatsApp, pedindo desculpas e querendo conversar pessoalmente. Vovó Alzira, que nunca havia usado celular na vida, de alguma forma conseguiu meu número e me ligou chorando. Mas a ligação que mais me chamou a atenção foi a do tio Maurício, marido da Regina. Ele nunca havia conversado comigo diretamente, sempre me tratando como uma presença invisível nas reuniões familiares. Patrícia, preciso falar com você, disse, com a voz embargada. Estou desempregado há 6 meses. Regina não sabe ainda. Tenho fingido que vou trabalhar todos os dias. Nossa situação financeira está complicada. Você acha que teria alguma oportunidade na sua empresa? Escutei com paciência, mas respondi com sinceridade. Tio Maurício, lamento muito pela sua situação. Sei como é difícil estar desempregado. Mas minha empresa contrata baseada em competência e qualificação, não em parentesco. Se você quiser participar de um processo seletivo quando tivermos vagas adequadas ao seu perfil, pode me enviar seu currículo. Também recebi ligações de primos distantes que nunca haviam demonstrado interesse pela minha vida, pedindo indicações de emprego, conselhos profissionais e até empréstimos. Era impressionante como eu havia me tornado popular da noite para o dia. A única pessoa da família que não me procurou foi justamente Beatriz. Soube, através de comentários de terceiros, que ela estava furiosa com Daniel por ter me promovido publicamente. Segundo as fofocas familiares, ela havia dado um ultimato para ele escolher entre o emprego na minha empresa e o casamento. Daniel me procurou na segunda-feira seguinte no escritório. Estava visivelmente abatido, com olheiras profundas e uma expressão preocupada. Patrícia, preciso conversar com você sobre uma decisão difícil, ele começou, sentando-se na cadeira em frente à minha mesa. Deixa eu adivinhar, respondi, sem tirar os olhos da tela do computador. Beatriz quer que você escolha entre a empresa e ela. Ele suspirou fundo. Como você sabia? Porque eu conheço minha prima. Ela não suporta não ser o centro das atenções. E descobrir que o marido trabalha para a prima pobre foi um golpe no ego dela. O que você acha que eu deveria fazer? Parei o que estava fazendo e olhei diretamente para ele. Daniel,
Essa é uma decisão que só você pode tomar. Mas vou te dizer uma coisa. Casamentos baseados em ultimatos raramente dão certo. Se ela realmente te amasse, ficaria orgulhosa do seu sucesso profissional, não com ciúmes da fonte desse sucesso. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo minhas palavras. Você vai me demitir se eu escolher ficar com ela? Perguntou finalmente. Claro que não. Você é um excelente profissional e seria uma perda para a empresa. Mas também não posso garantir que a dinâmica familiar não afete seu trabalho. Pense bem antes de decidir. Daniel saiu da minha sala sem dar uma resposta definitiva. Durante os dias seguintes, ele trabalhou normalmente, mas eu percebia que estava dividido, angustiado com a escolha que precisava fazer. A resposta veio na sexta-feira da mesma semana. Recebi uma ligação de Beatriz, chorando compulsivamente. Patrícia, o Daniel terminou comigo. Ela soluçava no telefone. Disse que não pode casar com alguém que não respeita as pessoas que ele admira profissionalmente. Isso é culpa sua! Você destruiu meu casamento! Beatriz, respondi com calma. Eu não destruí nada. Daniel tomou uma decisão baseada nos próprios valores. Se você tivesse me tratado com respeito durante todos esses anos, talvez as coisas fossem diferentes. Mas eu sempre te tratei bem. Você sempre foi bem-vinda na família. Bem-vinda? Você me colocou na mesa dos rejeitados no seu próprio casamento. Me apresentava como a prima que trabalha com computador, como se fosse algo menor. Nunca demonstrou interesse pela minha vida ou minhas conquistas. Ela ficou em silêncio por um momento, provavelmente tentando processar a informação. Mas você nunca falou sobre seu sucesso. Como íamos saber? Beatriz, vocês nunca perguntaram. Em 15 anos de carreira, ninguém da família me perguntou como estava indo no trabalho, se estava ganhando bem, se estava feliz com minhas escolhas. Vocês assumiram que eu era fracassada e nunca questionaram essa suposição. A ligação terminou com ela desligando na minha cara, mas eu estava em paz. Finalmente havia colocado as coisas nos devidos lugares. Nos meses seguintes, a dinâmica familiar mudou completamente. Tia Regina começou a me convidar para almoços, querendo matar a saudade e colocar a conversa em dia. Sempre escolhia restaurantes caros, onde podia ser vista com a sobrinha empresária bem-sucedida. Eu aceitava os convites por educação, mas mantinha uma distância emocional saudável. Vovó Alzira, aos 83 anos, começou a contar para as amigas da igreja sobre a netinha que tem uma empresa de computador e ganha muito dinheiro. Era engraçado ver como a narrativa havia mudado. Eu havia deixado de ser a coitada que trabalha demais, para me tornar a neta orgulho da família. Beatriz demorou alguns meses para me procurar novamente. Quando o fez, foi através de uma mensagem longa e elaborada, pedindo desculpas pelo comportamento e querendo reconstruir nossa relação de primas. Respondi educadamente, dizendo que guardava rancor, mas que nossa relação nunca mais seria a mesma. Daniel continuou trabalhando na empresa e se tornou um dos meus funcionários mais valiosos. Meses depois do fim do noivado, começamos a nos relacionar amorosamente. Não foi algo planejado, simplesmente aconteceu naturalmente, baseado no respeito mútuo e na admiração profissional que já existia entre nós. Quando a família soube do nosso relacionamento, a reação foi explosiva. Tia Regina me acusou de ter roubado o noivo da filha. Beatriz disse que eu havia planejado tudo desde o início. Vovó Alzira ficou confusa, sem saber de que lado ficar. Mas dessa vez, eu não me intimidei. Respondi com tranquilidade que minha vida pessoal era assunto meu, que Daniel era um homem livre quando decidimos nos relacionar e que não ia mais aceitar julgamentos ou interferências familiares. Hoje, 3 anos depois daquele casamento que nunca aconteceu, Daniel e eu estamos casados e construindo uma vida baseada no respeito, no companheirismo e no apoio mútuo. A Tech Solutions cresceu ainda mais e hoje emprega mais de 50 pessoas. Compramos uma casa num bairro nobre da cidade e viajamos pelo mundo sempre que possível. A família ainda me trata de forma diferente.
Quando me encontram na rua, sorriem e acenam com aquela simpatia forçada de quem quer manter as aparências. Nas reuniões familiares, agora raras, sou tratada com uma deferência exagerada, como se fosse uma visita ilustre. Mas eu aprendi que não preciso da aprovação deles para ser feliz. Durante anos, busquei reconhecimento em pessoas que nunca souberam enxergar meu valor. Hoje sei que meu sucesso não precisa ser validado por quem passou a vida toda me subestimando. Às vezes me pergunto como teria sido diferente se eles tivessem me apoiado desde o início, se tivessem acreditado nos meus sonhos, se tivessem comemorado minhas conquistas, mas então percebo que talvez eu não tivesse desenvolvido a força e a determinação que tenho hoje. As adversidades me fortaleceram, me ensinaram a confiar em mim mesma e a não depender da opinião alheia para me sentir valorizada. O casamento da Beatriz se tornou um marco na minha vida, mas não pelos motivos que ela imaginou. Foi o momento em que finalmente me libertei das expectativas familiares e assumi completamente minha identidade. Foi quando parei de tentar provar meu valor para pessoas que nunca estiveram dispostas a reconhecê-lo. Hoje, quando conto essa história para Daniel, ele sempre diz que foi a melhor coisa que já aconteceu com ele. Perdeu uma noiva que não o respeitava e ganhou uma esposa que acredita no seu potencial. Eu digo a ele que foi uma troca justa para ambos. A última vez que encontrei Beatriz foi no supermercado, há alguns meses. Ela estava fazendo compras com o marido atual, um rapaz simpático, mas visivelmente controlado por ela. Me cumprimentou com aquela simpatia artificial de sempre e perguntou sobre minha vida, fingindo interesse. Ah, Patrícia, como você está? Soube que sua empresa está indo muito bem. Está sim, obrigada por perguntar, respondi educadamente. E o Daniel, vocês ainda estão juntos? Casamos há 2 anos. Ela forçou um sorriso, mas pude ver o desconforto nos seus olhos. Que bom, vocês merecem ser felizes. Nos despedimos cordialmente, mas eu sabia que aquela conversa polida escondia anos de ressentimento não resolvido. Para ela, eu sempre seria a prima que roubou seu noivo. Para mim, ela sempre seria a pessoa que me ensinou a importância do autorrespeito. Reflito sobre tudo isso agora, enquanto escrevo esta história, e percebo como nossa percepção sobre família e sucesso pode ser distorcida. Durante anos, acreditei que precisava da aprovação familiar para me sentir completa. Hoje, entendo que família verdadeira é aquela que nos apoia nos momentos difíceis, comemora nossas vitórias e nos ama independentemente das nossas conquistas materiais. Daniel sempre diz que eu deveria escrever um livro sobre empreendedorismo feminino, sobre como superar preconceitos familiares e construir uma carreira sólida baseada na própria determinação. Talvez um dia eu faça isso. Mas por enquanto, prefiro viver intensamente cada conquista, sabendo que cheguei até aqui pelos meus próprios méritos. A vingança mais doce não é aquela que humilha o outro, mas aquela que nos liberta da necessidade de aprovação externa. Hoje eu sei que meu valor não diminui na opinião de quem não consegue enxergá-lo. E isso, para mim, vale mais do que qualquer reconhecimento tardio. Às vezes ainda penso naquele sábado, no momento exato em que Daniel pegou o microfone e mudou completamente a narrativa que haviam construído sobre mim. Não foi apenas um ato de justiça, foi um ato de coragem. Ele escolheu a verdade em detrimento da conveniência social. E foi nesse momento que entendi que algumas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar lições valiosas. Tia Regina me ensinou a importância da independência financeira. Beatriz me ensinou que aparências nem sempre refletem a realidade. A família, de forma geral, me ensinou que a aprovação não pode ser mendigada. Ela precisa ser conquistada através de ações consistentes e valores sólidos. Hoje, quando jovens empreendedoras me procuram pedindo conselhos, sempre digo a mesma coisa. Construam suas carreiras baseadas nos próprios valores, não nas expectativas alheias. O sucesso que vem de dentro é o único que realmente dura. O reconhecimento externo é importante, mas não pode ser nossa única motivação. Olho para trás e vejo uma jornada marcada por desafios, incompreensões e momentos de solidão.
Mas também vejo crescimento, conquistas e a construção de uma identidade sólida e autêntica. Se pudesse voltar no tempo, não mudaria nada. Cada humilhação me fortaleceu. Cada rejeição me direcionou para o caminho certo. A Tech Solutions hoje é referência no mercado regional. Empregamos pessoas talentosas independentemente de sua origem social ou conexões familiares. Criamos um ambiente onde o mérito é reconhecido e onde todo mundo tem oportunidade de crescer profissionalmente. Daniel se tornou sócio da empresa no ano passado. Não por ser meu marido, mas por ter demonstrado competência, liderança e visão estratégica. Ele merecia essa promoção pelos próprios méritos. E eu tenho orgulho de trabalhar ao lado de alguém que compartilha meus valores profissionais e pessoais. Às vezes nos perguntamos como será quando tivermos filhos? Que tipo de educação daremos a eles? Como os ensinaremos a lidar com preconceitos e expectativas sociais? Uma coisa é certa: eles crescerão sabendo que podem ser o que quiserem, desde que estejam dispostos a trabalhar por seus sonhos. Planejo ensinar meus futuros filhos que família verdadeira é aquela que nos apoia incondicionalmente, que respeito se conquista através de ações consistentes e que sucesso não se mede apenas por dinheiro, mas também por integridade, felicidade e contribuição para a sociedade. Também quero que eles saibam que é possível superar qualquer adversidade quando temos determinação e propósito claro. Que não devemos nunca desistir dos nossos sonhos por causa da opinião alheia, mas também não devemos construir nossa felicidade sobre a infelicidade de outros. A história do casamento da Beatriz me ensinou que às vezes precisamos de momentos marcantes para enxergar nossa própria força. Até aquele dia, eu ainda buscava aprovação familiar. Ainda me sentia inferior em alguns momentos. Depois daquele dia, nunca mais duvidei do meu valor. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher que construiu sua própria história, que não depende de validação externa para se sentir completa. Vejo alguém que transformou rejeição em motivação, humilhação em força e solidão em independência. A empresa continua crescendo. No mês passado, fechamos o maior contrato da nossa história. Um sistema integrado para uma multinacional que vai revolucionar a forma como eles gerenciam dados. Quando assinei aquele contrato, pensei em todas as vezes que escutei "computador é coisa de homem" e sorri. Hoje, sou referência num mercado dominado por homens. E isso me enche de orgulho. Daniel me surpreendeu semana passada com uma proposta inesperada. Ele quer que expandamos a empresa para outras cidades, que abramos filiais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Você tem potencial para ser nacional, ele disse, com aquele brilho nos olhos que sempre me encanta. Por que limitar sua visão? A ideia me empolgou, mas também me fez refletir sobre as responsabilidades que viriam junto com essa expansão. Mais funcionários, mais clientes, mais desafios, mas também mais oportunidades de fazer a diferença, de criar empregos, de mostrar que empresas podem crescer mantendo valores éticos e tratamento humano. Decidimos que 2025 será o ano da expansão. Já estamos estudando o mercado, procurando sócios locais, analisando a viabilidade financeira. É assustador e empolgante ao mesmo tempo. Mas se há uma coisa que aprendi nessa jornada é que grandes conquistas exigem grandes riscos. A família ainda tenta participar da minha vida de formas sutis. Tia Regina agora posta fotos comigo nas redes sociais, sempre marcando minha sobrinha empresária de sucesso. Vovó Alzira conta para todo mundo na igreja sobre a netinha que tem empresa de computador. É engraçado como a narrativa mudou, mas eu não me deixo levar por essa aprovação tardia. Beatriz tentou uma reaproximação há alguns meses. Me mandou uma mensagem longa no WhatsApp, dizendo que havia refletido muito sobre nossa relação e que gostaria de recomeçar do zero. Respondi educadamente, mas deixei claro que, embora não guardasse rancor, nossa relação nunca mais seria a mesma. Algumas feridas cicatrizam, mas deixam marcas. E está tudo bem assim. Não preciso fingir que aqueles anos de desprezo não aconteceram para manter uma harmonia familiar artificial.
Prefiro relações autênticas, mesmo que sejam mais distantes. O que mais me orgulha hoje não é apenas o sucesso financeiro da empresa, mas o impacto humano que conseguimos gerar. Temos funcionários que compraram suas primeiras casas, que conseguiram pagar faculdade para os filhos, que realizaram sonhos através do trabalho na Tech Solutions. Isso vale mais do que qualquer reconhecimento familiar. Mês passado, uma das nossas estagiárias, uma menina de 20 anos, de família humilde, estudante de engenharia da computação, me procurou para agradecer pela oportunidade. Você me inspirou a continuar na área, mesmo quando todo mundo dizia que mulher não tinha espaço na tecnologia. Ela disse com lágrimas nos olhos. Naquele momento, entendi que minha história havia se tornado maior do que eu imaginava. Não era mais apenas sobre superar preconceitos familiares ou construir uma empresa de sucesso. Era sobre abrir caminhos para outras mulheres. Sobre provar que competência não tem gênero. Sobre mostrar que é possível vencer sem perder a essência. Hoje, quando falo em palestras sobre empreendedorismo feminino, algo que faço regularmente em universidades e eventos corporativos, sempre conto a história do casamento da Beatriz. Não por revanchismo, mas porque ela ilustra perfeitamente como subestimamos as pessoas baseados em preconceitos e aparências. Quantas Patrícias vocês conhecem? Pergunto para a plateia. Quantas pessoas talentosas estão sendo ignoradas porque não se encaixam no padrão esperado? Quantas oportunidades perdemos por julgar capacidades baseados em estereótipos? As respostas sempre me surpreendem. Mulheres que foram desencorajadas pelos próprios pais a seguir carreiras técnicas. Profissionais brilhantes que tiveram que provar sua competência 10 vezes mais que os colegas homens. Empresárias que lutaram anos para conseguir crédito bancário porque os gerentes não acreditavam no potencial de negócios liderados por mulheres. Percebo que minha história, embora única nas particularidades, reflete uma realidade muito comum. Somos constantemente subestimadas, questionadas, testadas. Mas isso, paradoxalmente, nos torna mais fortes, mais determinadas, mais resilientes. Daniel sempre diz que tem orgulho de trabalhar numa empresa liderada por uma mulher. Você trouxe uma perspectiva diferente para o mercado, ele comenta. Mais humana, mais colaborativa, mais focada em resultados sustentáveis. Esse reconhecimento, vindo de alguém que trabalha diariamente comigo, vale mais do que qualquer elogio familiar tardio. Planejo expandir nosso programa de estágio, dando prioridade para estudantes de baixa renda e mulheres. Quero que a Tech Solutions seja conhecida não apenas pela qualidade técnica, mas também pela responsabilidade social. Que possamos ser porta de entrada para jovens talentosos que, como eu, enfrentam preconceitos e limitações financeiras. A vida me ensinou que sucesso verdadeiro não é apenas chegar ao topo, mas levar outros junto conosco. É usar nossa posição para abrir portas, quebrar barreiras, mudar narrativas. É transformar nossa dor em propósito, nossa luta em inspiração. Às vezes ainda me pego pensando no que teria acontecido se Daniel não tivesse pegado aquele microfone naquele sábado. Provavelmente eu continuaria sendo a prima coitada nas reuniões familiares, mantendo meu sucesso em segredo para evitar confrontos. Talvez nunca tivesse encontrado a coragem de me posicionar, de exigir o respeito que merecia. Mas ele teve coragem de honrar a verdade, mesmo sabendo que isso causaria problemas. E essa coragem mudou não apenas minha relação com a família, mas minha relação comigo mesma. Me ensinou que merecemos ser reconhecidas pelos nossos méritos, que não devemos esconder nossas conquistas para não incomodar quem nos subestima. Hoje, quando encontro jovens empreendedoras que estão começando suas jornadas, sempre digo: não tenham medo de brilhar. Não diminuam suas conquistas para caber nas expectativas alheias. O mundo precisa de mulheres fortes, independentes, que não pedem licença para ser bem-sucedidas. A Tech Solutions se tornou minha plataforma para essa missão. Mais do que uma empresa, é um movimento.
Um espaço onde talentos são reconhecidos independentemente de origem, gênero ou conexões familiares. Onde jovens podem crescer profissionalmente baseados em mérito e dedicação. Nosso próximo projeto é criar um programa de mentoria para mulheres empreendedoras. Queremos oferecer consultoria gratuita, capacitação técnica e suporte emocional para quem está começando no mundo dos negócios. Porque sei como é difícil enfrentar preconceito sozinha, como é importante ter alguém que acredite no nosso potencial. Daniel está empolgado com essa ideia. Você pode impactar centenas de vidas, ele diz. Imagina quantas histórias como a sua podem ter finais diferentes se essas mulheres tiverem apoio desde o início. Ele tem razão. Se eu tivesse tido mentoria e suporte quando comecei, talvez minha jornada fosse menos solitária. Talvez tivesse cometido menos erros, aproveitado melhor as oportunidades, chegado mais longe em menos tempo. Mas então percebo que talvez as dificuldades tenham sido necessárias. Elas me ensinaram a ser resiliente, a não depender de aprovação externa, a confiar na minha própria capacidade de julgamento. Me fizeram valorizar cada conquista, cada reconhecimento genuíno, cada pessoa que acreditou em mim. A jornada até aqui não foi fácil, mas foi transformadora. Cada obstáculo superado me tornou mais forte. Cada preconceito enfrentado me deu mais determinação. Cada momento de solidão me ensinou o valor da independência emocional. Hoje, quando me perguntam qual foi o momento mais importante da minha carreira, não cito o primeiro grande contrato fechado, nem a expansão da empresa, nem o reconhecimento do mercado. Cito aquele sábado, no casamento que não aconteceu, quando finalmente entendi que meu valor não dependia da opinião de quem nunca soube enxergá-lo. Foi ali que nasceu a Patrícia que sou hoje. Não mais a menina que buscava a aprovação familiar, mas a mulher que constrói sua própria narrativa. Não mais alguém que se esconde para não incomodar, mas alguém que assume seu espaço com dignidade e coragem. E vocês que me acompanharam até aqui nessa história, já viveram algo parecido? Já se sentiram subestimados por pessoas próximas? Já tiveram que escolher entre buscar aprovação ou seguir seus próprios valores? Porque, no fundo, acho que todos nós temos um pouco dessa luta dentro de nós. A questão é: o que fazemos quando chega a nossa hora de escolher?